Um dos fatos lamentáveis que houve na história da igreja, muito sérios, foi a extinção ou supressão da Companhia de Jesus, dos jesuítas. Nós sabemos que os jesuítas, congregação religiosa fundada por Santo Inácio de Loyola no século XVI, foi a companhia que mais cresceu na igreja e ainda hoje é considerada a maior congregação da igreja. E realmente foi algo extraordinário. E a Companhia de Jesus, ela enfrentou no século XVIII, não é, o chamado racionalismo, alguns países chamado de iluminismo, outros chamado de positivismo, mas que basicamente consiste no quê? Consiste no primado da razão e no desprezo da fé. Não é? Com a evolução da ciência, já no século XVIII, da física, da matemática, da astronomia, também da medicina, não é? Subiu na cabeça de muita gente a razão. Então daí surge a expressão racionalismo. Não é? Só é verdade, só existe aquilo que a razão puder provar. Então a fé não existe, Deus não existe, né? A religião é um mito, é crendice e coisas desse tipo. Não é? Então se cultua a razão. Infelizmente, muitos governantes foram dominados por essa mentalidade e se tornaram inimigos da religião, consequentemente inimigos da igreja. E um deles, né, que cresceu muito, foi o Marquês de Pombal, né, primeiro-ministro de Portugal, e que tinha uma influência muito grande sobre o rei de Portugal e também sobre outras nações, né, porque você se lembra que Portugal, nessa época, ainda era uma nação que tinha muito poder. Bem, e houve um conflito de Pombal com os jesuítas, porque os jesuítas exatamente defendiam fortemente a fé católica, a religião, né? Defendiam Deus. Então, por causa disso e por causa de outras acusações que os jesuítas denunciavam de erros de Marquês de Pombal e etc., ele começou a perseguir os jesuítas fortemente em Portugal e também no Brasil e também na América, não só no Brasil, mas no Paraguai, Uruguai, etc. E os jesuítas foram expulsos todos de Portugal, foram expulsos da América. As reduções, não é, indígenas que os jesuítas cuidavam na América, protegendo os índios, foram todas dissolvidas depois de praticamente 200 anos. Né? E aí os reis, dominados por essa mentalidade positivista, iluminista, racionalista, começaram a pressionar o Papa para extinguir a Companhia de Jesus. Pressionaram fortemente um dos papas, o Papa Clemente XIV, mas o Papa não cedeu. E procuravam fazer calúnia junto ao Papa e mentiras e etc. Mas, infelizmente, o Papa subsequente, o Papa Clemente XIV, acabou extinguindo a Companhia de Jesus. Ele foi Papa de 1769 a 1774 e no ano, né, exatamente de 1773, século XVIII, extinguiu a Companhia de Jesus. Foi algo extremamente lamentável. Alguém pode perguntar, mas como é que um Papa faz um negócio desse? Extinguiu uma companhia que foi fundada exatamente para ajudar a igreja a obedecer ao Papa, servir ao Papa e tudo. Bom, aí é preciso entender que as injunções políticas são muito fortes nessa época. Os reis, inclusive de nações católicas, como da Espanha, de Portugal, da França, começaram a pressionar o Papa. Ou o senhor extingue a Companhia de Jesus, que nos incomoda, ou então nós vamos separar esses países da Igreja Católica. Ora, era algo extremamente pesado, porque você tem que lembrar que a Alemanha já tinha separado da Igreja por causa da reforma de Lutero, a Inglaterra também por causa do protestantismo de Henrique VIII, o anglicanismo. Agora, se a Igreja perde a Espanha, perde Portugal, né, que eram a base do cristianismo na Europa, então aí realmente o cristianismo na Europa ficaria numa situação muito difícil. Então, muitas vezes os papas se viram nessa situação. Entre dois males, ter que escolher o mal menor.
E isso é lícito pela moral católica. A moral católica ensina o seguinte: quando você só tem duas alternativas, as duas são más, é lícito você escolher aquela que é menos mal. Por exemplo, você é ameaçado de morte por alguém. Todos nós sabemos que é lei de Deus não matar. Okay? Mas você não tem outra saída. É você morrer ou você matar o outro. Em legítima defesa. São duas coisas más. Você morrer ou você matar alguém. A igreja autoriza que você mate o outro. Mate o agressor injusto do que você que é inocente morrer. Então, entre dois males, não tendo uma alternativa, você pode optar por um mal menor. Mas veja bem, só quando você não tem uma terceira alternativa. Muitas vezes os papas se viram nessa situação. Ter que optar por um mal menor do que um mal maior. Entre você perder toda a cristandade na Europa, nos países básicos do catolicismo, e você extinguir a companhia de Jesus, o Papa dolorosamente, era um Papa bom, um Papa piedoso, um Papa santo, extinguiu. E foi algo terrível, porque os jesuítas foram expulsos desses países e algo interessante, como é que Deus providenciou a defesa deles? Os jesuítas que foram para a Rússia, que era ortodoxa, e foram para a Prússia, que eram protestantes, foram acolhidos nesses países. Enquanto que nos países católicos eles foram banidos. É impressionante. E depois de 41 anos, o Papa Pio VI, né, no ano de 1814, exatamente numa bula pontifícia que recebeu o nome de Solicitudo Omnium Ecclesiarum, exatamente nessa bula, em 1814, o Papa Pio VI restabeleceu a Companhia de Jesus, que hoje continua fortíssima na história da Igreja. Foi algo lamentável. Os jesuítas foram perseguidos, muitos foram mortos, muitos colégios jesuítas fecharam as suas portas, muitas até universidades que já começavam a surgir fecharam, atrasou, né, a comunicação da igreja no mundo inteiro, a catequese na igreja no mundo inteiro, porque os jesuítas permeavam toda a evangelização da igreja no mundo inteiro. Mas pelos desígnios de Deus, ela voltou depois de 41 anos e continua ainda hoje o seu trabalho na igreja.